Neste vídeo eu vou demonstrar que o operacional da VI1 é idêntico ao operacional da VI6, da VI4 e da VI3000. A VI1 é uma mesa mais compacta. A Soundcraft lançou uma mesa mais compacta para atender a necessidade de vários clientes pelo mundo afora. Basicamente, eles colocaram uma única tela na VI1, é uma tela de 22 polegadas e eles dividiram da seguinte maneira: na metade de baixo você controla os canais de entrada e você já consegue visualizar 16 canais ao mesmo tempo, enquanto na VI3000, na VI4, na VI6 você visualiza de 8 em 8 em telas separadas. Então aqui uma única tela na metade de baixo controlando 16 canais ao mesmo tempo. E na metade de cima você controla as saídas. Então quando você seleciona um bus, por exemplo, na metade de cima você vai ter o controle do processamento da saída. Além disso, você também tem controle do setup na parte de cima da VI1. Mas a ideia do operacional, a tecnologia Vistonics, continua a mesma. Você tem cada canal com o seu strip, e quando você seleciona o bloquinho daquele canal que você quer mexer, ele abre em todos esses botões que tem aqui na tela. Então, no primeiro bloco, por exemplo, eu tenho controle de qual entrada eu vou usar, ganho, trim, que é o ganho digital, inversão de fase. Então, direto na tela você consegue inverter a fase ou não, ligar o Phantom Power, low cut, high cut, parear, fazer o patch de entrada 1. Então, você clicou, ele te dá todas as opções de entrada na parte de cima. Patch 2, nomear o canal, clicou, ele abre o teclado na parte superior e fazer o delay. Clicou no segundo bloco do canal que você quer mexer, ele te abre o equalizador paramétrico de 4 bandas. Então, pelos botões aqui que tem na tela, na parte inferior, você controla o ganho, frequência e a largura do filtro. É a mesma ideia, é praticamente igual, só que ao invés de você ter 8 botões em cima e 8 botões embaixo, como você teria numa VI6, por exemplo, você já tem na VI1 os 16 botões, um do lado do outro, e aí você controla todo mundo de uma vez. O terceiro bloco, processadores de dinâmica. Então você tem gate, que você liga direto na tela e mexe nos parâmetros pelos botões. O gate pode virar um de-esser. Compressor, você ativa, ele vai ficar verde, mexe nos parâmetros. E limiter. O quarto bloco são os buses, que podem estar configurados como auxiliar ou grupo, como está aqui, de 1 a 16 no quarto bloco, e no quinto bloco de 17 a 24, que é o máximo de buses que a VI1 faz. E no último bloco, a parte de endereçamentos de saída. Então você pode endereçar para o LR, para o centro, insert, direct out, idêntico ao operacional da VI6, que a gente já tem um vídeo mais completo para vocês assistirem, tá? Para saídas é a mesma coisa, você vai no master, você tem 16 faders para controlar as entradas e desse lado 8 faders para controlar as saídas, mais o faders do LR e do centro separado. Então quando você seleciona um master, por exemplo aqui o grupo 1 que eu selecionei, na metade de cima da tela aparece o strip desse grupo. Então você tem equalizador paramétrico, que você vai controlar na parte de cima, tá? Pelos botões de cima agora. Se você determinar esse grupo ou esse bus para ir para um efeito, a máquina aparece aqui. Gráfico, quando você seleciona o gráfico, os faders masters viram o controle do gráfico. São 30 bandas de equalização gráfica BSS. No visor você visualiza qual frequência o fader está controlando, e quando você mexe, você visualiza quantos dB você está aumentando e abaixando, tá? Além disso,
Por aqui você controla as 30 bandas. Então eu estou de 25 a 125. Clicou aqui, muda de 160 para 800. E aí você equaliza do jeito que você precisa. De 1K a 5.000 e de 6.300 até 20.000. Tudo escrito no visor, conforme eu já demonstrei. Mexeu no gráfico. Além disso, você tem aqui em cima, na parte de cima, o controle geral do gráfico. Então você tem o liga e desliga do gráfico, ele tem que estar vermelho para poder atuar. Se ele tiver cinza, ele está em bypass. O que esse equalizador, a gente fala gráfico, mas ele é um paragráfico, porque você consegue controlar a largura de banda dos filtros. E tem o flat all. Você equalizou o gráfico, não gostou da equalização, quer fletar, segura um pouquinho, automaticamente ele fleta o equalizador gráfico. O terceiro bloco, dinâmicos, você tem compressor e limiter por saída. E o último bloco, parte de endereçamento. Pode mandar o bus para o LR, para o centro. Você tem insert, bus out, que é por onde vai sair o sinal desse bus. No caso aqui ele está saindo line 1, então é só você clicar e ele vai te mostrar aqui na parte superior da tela todas as saídas disponíveis para VI1. Local, MAD, não tem placa MAD instalada aqui, não tem stage box no momento nessa VI1, léxico. Então eu tenho as entradas locais da mesa e a volta da máquina de efeito léxico. Nomear, você clica, abre o teclado para você nomear, inversão de fase, low cut e delay. Então, percebam que o operacional da VI1 é exatamente igual ao operacional de uma VI6, de uma VI4 e de uma VI3000. Você clica no bloco que você precisa. Então, canal chamado aqui A9, eu quero equalizá-lo. Clica no equalizador e mexe no equalizador. É exatamente igual se você fosse fazer numa VI6, por exemplo. Você vai no canal que você deseja mexer, canal 28. Clica no bloco de equalizador e você tem o equalizador na sua mão aqui. Aprendeu a mexer em qualquer mesa VI, você já está operando todos os modelos da série VI. VI1, VI4, VI6 e VI3000. Um abraço!